você vai apresentar, né, cara? Vou. Fala das redes. Fala das redes. Nossa, como eu tô falando bem das redes. Mano, posso falar? Eu peguei, né, cara? Peguei o negócio. Você podia fazer freela disso. Você vai passando em podcast. Olha aí. Fala das redes. Olá! Coisa mais boa! Ai, meu Deus, tudo bem? Tudo bom? Beleza? Tô bem, e você? Amém. Seja super bem-vindo, hein? Obrigado, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Nós é que estamos felizes de te receber. Aqui, gente. Ai, que coisa mais boa. E aí, pessoal, estamos aqui diretamente dos estúdios da Clap.me, começando mais um Embrulha Sem Roteiro. Acompanha a gente, nós estamos em todas as redes sociais, nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Deezer, Spotify e mais 5 redes sociais que nós estamos fechando aí, vai começar daqui a pouco. E para você que gosta do nosso podcast, mas ainda não conhece, nós temos também o Embrulha pra Viagem, nosso programa de esquetes lá, tem mais de 500 esquetes, vai lá e se divirta, tá bom? Agora passa a bola pro Will. Você tá fazendo essa cabeça do programa muito bem, Não ficou bom a cabeça do programa? Ficou bom. Ele devia ser de VJ da MTV. Não é? Barros. Olha lá. Assim, a piadinha do mais 5 redes você já tá falando Não, faz eu já outro repeti, programa. eu já repeti. Já dá pra... Mas de resto, assim, só atualizar ela. Usa esse momento pra escolher uma outra. Em outro momento. Mas tá de parabéns. Bom, como vocês perceberam, nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Embrulha Sem Roteiro. E hoje a gente tá recebendo uma pessoa que eu tô muito feliz dela estar aqui. A gente tava conversando disso, eu e o Barros. Aliás, eu falei ela, mas é ele e a gente vai falar disso também aqui. É um canal... Olha, eu vou te falar, eu acho que desde que eu tô no YouTube, é o canal de conteúdo que mais eu fico boquiaberto, assim, porque é tão lúcido tudo que eu assisto ali. Se eu for falar um pouco da trajetória dele, eu vou ficar aqui, gastar o programa todo falando disso. Então a gente vai direto para esse bate-papo aqui, porque a gente vai falar com esse sociólogo maravilhoso que tá bombando no YouTube, Senhorita Bira. Sou eu. Eita, coisa boa. Obrigado, pessoal. Tô feliz de estar aqui com vocês, sabia? Muito obrigado pelo muito convite. feliz. Pra onde eu olho? Pra lá. Pra onde você qualquer quiser, lugar. mas isso aqui Muito é... obrigado por esse convite tão bonito que eu recebi aqui. Tô me sentindo importante. Não, mas Você você é importante. Importante quem somos dera. nós de te receber. Minha mãe acha que eu sou importante, minha vovó. Tem que achar, né? A família começa daí, né? Começa da... A família já acha que a gente tá importante. Não, mas você tá muito importante, de verdade. Você acha? Você tá com uma baita relevância, eu acho. Gostei. Sabe, eu achei que eu tava realmente conhecido, começando a ser conhecido, quando a Vanessa Wolff, você conhece a Vanessa Wolff? É uma streamer da internet que é muito conhecida no meio LGBT, ela faz um humor muito bacana. E aí foi quando eu percebi, quando ela falou sobre mim, eu falei, agora eu sou conhecido. Porque ela é uma pessoa que eu acompanhava, gente, a vida toda rindo, ela é muito engraçada. E ela falou sobre mim, eu falei, gente, as pessoas que eu assistia antes estão falando sobre mim. Aí eu percebi que as pessoas estavam me conhecendo. Mas sabe qual eu acho que é o maior termômetro de estar sendo conhecido? A gente não tem essa percepção. Porque dificilmente alguém pergunta pra gente quem é você. É quando, tipo, você é citado... Por exemplo, veio um pessoal e a gente falou, cara, hoje vem Senhorita Bira. Nossa, adoro! Ah, que legal. Aí você percebe. É igual quando às vezes alguém fala, pô, vocês estão mal conhecidos. Ah, não estamos nada. Para com isso, eu recebo não sei onde, eu falo, as pessoas falam. Aí você fala, pô, que legal. A gente não tem muito esse termômetro. E... Bom, antes da gente começar, a gente sempre... Já que a gente tá falando de ser conhecido, caso você ainda não conheça o conteúdo dele, já vou pedir pra você, porque eu já na hora... Tem uma pegadinha, porque tem o Senhorita, pra você explicar pra gente, que ele já me remete ao feminino, mas eu já vi muito do seu conteúdo e você não faz uso do artigo no feminino. Conta um pouco disso pra gente. Ai, gente, foi uma bobagem que aconteceu, na verdade, porque eu precisava de um usuário no Instagram. E eu não tinha, porque Bira já tinha sido tomado. Então eu falei, o que eu faço, então? Aí eu coloquei Senhorita Bira, mas pra ficar só como usuário, tá entendendo? Sim. E aí as pessoas começaram a usar como meu nome. E aí é até bom, porque Bira não tem sobrenome, né? Aí o Bira, mas qual Bira? Então já fala Senhorita Bira. Mas eu não sou mulher, não, sou homem. Mas é maravilhoso. Senhorita Bira é um dos melhores nomes artísticos que eu já vi. Sério mesmo? Porque Bira é um nome muito popular do brasileiro, né? E aí você colocou o Senhorita, você quebrou um paradigma. Entendi. E artisticamente é interessante quando o nome... Realmente. Olha, eu tô aqui hoje, eu vim ser elogiado, então, por você, é isso. Veio. Eu não aguento homem bonito me elogiando, não. Eu vou te avisar. Quando tem um homem bonito me elogiar, eu já passo mal. Agora eu fiquei feliz, porque chamou de homem bonito. Vem cá, conta pra gente, como que você entrou no YouTube, assim? Qual foi
Menino, foi uma... Eu queria conversar com as pessoas, sabe? Essa era a minha ideia só. E aí eu fiz um canal pra isso, pra conversar com as pessoas. Só que nisso você já tinha sua graduação, Não tenho graduação ainda, eu estou me formando. tá se Eu formando. estou estudando ainda pedagogia, ciências e políticas públicas. Políticas públicas pela UFABC, a Universidade Federal do ABC. Me formo ano que vem, termino tudo. Quem se forma você em se forma? políticas públicas é qual que é Na verdade, não sei também. porque eu fiquei pensando, É um bacharel em políticas sociólogo é públicas. sociologia. É políticas Não, é porque eu públicas. estudei ciências e humanidades, né? Tá. Na UFABC a gente entra com um curso como em Harvard também é assim, né? Você tem um curso generalizante. Isso que tem nos Estados Unidos de major e major e o quê, gente? Minor, sei lá. É quando você entra em um curso generalista. Então na UFABC, você escolhe ou ciências e humanidades ou ciências e tecnologia para ciências exatas. Eu escolhi ciências e humanidades. Aí a partir desse curso, que dura 1 ano e meio, depois dele, você faz a especialização. Aí você pode ser relações internacionais, políticas públicas, filosofia, eu acho que é só. Economia também tem. E aí eu entrei para fazer relações internacionais, né? Na UFABC, fiz ciências humanidades e ia fazer relações internacionais. Acontece que no decorrer do caminho, eu tive uma professora muito, muito querida, que é a Andréa Paula. Ela inclusive ganhou o prêmio Jabuti. É uma ótima escritora. E ela me viu na rua me prostituindo. Tava rolando bolsinha na rua. E ela falou assim, menino, vem cá, o que você tava fazendo na rua? Eu falei, tava liberando a... Aí ela falou assim, que interessante, por que você não faz um trabalho sobre isso? Vai para políticas públicas. Então eu fui para as políticas públicas para falar sobre gênero, mas aí o que aconteceu? Muita ideia do povo falando muito, militante, falando no meu ouvido, aí eu fiquei virado para eles, não gostei muito não. O povo milita muito, gente do céu, aí eu já não gostei muito. Aí eu saí de lá e aí eu continuei em políticas públicas, mas eu não ia mais falar sobre gênero, não. Desculpa, essa professora já te conhecia? Já me conhecia. Ah, tá. Não foi assim, passou na rua e falou, vai lá. Não, já me conhecia. Ela era minha professora, eu me prostituí em volta da faculdade, nos arredores. Ela não sabia que você se prostituía? Não sabia. E quando ela me viu, ela falou assim, então faz esse trabalho porque vai ser a primeira visão da prostituição de dentro. Porque qual que é o grande problema hoje na academia, que é essa coisa decolonial que as pessoas estão procurando hoje, é buscar um conhecimento que não seja... É porque assim, vou explicar. A Europa, quando a gente pensa em iluminismo, quando a gente pensa em modernidade, a razão foi um dos elementos fundamentais do iluminismo. E quando o europeu ele se depara com o mundo, ele tenta controlá-lo. Então é sempre um dualismo do sujeito com o objeto. Então, por exemplo, os rios em São Paulo, eu falo isso no meu curso de Sociologia. O curso em São Paulo, o Rio de São Paulo, o que foi feito? Por exemplo, o Tamanduateí, lá da região do ABC, ele era um rio tortuoso e ele foi retificado. E esse é um grande problema que tem em São Paulo, que são as enchentes. Por que aconteceu? O Tamanduateí é aquele rio que vai pela Avenida do Estado, né? Isso mesmo. Ele era muito tortuoso e ele foi retificado para controle. Então, o europeu, o ocidental, tem essa ideia de controlar a natureza. E por isso eles deixaram os rios retos. Mas isso não foi uma coisa boa, porque era uma região de várzea e hoje a gente tem enchente em São Paulo, todo lugar em São Paulo, porque os rios não foi respeitado a trajetória desse rio e a zona de várzea em volta, pela ideia de dominação da natureza, entende? Então a academia também tem essa ideia, algumas pessoas chamam isso de racismo científico, porque a ideia do superior e o inferior, que não é compartilhada pelos indígenas, por exemplo. O Ailton Krenak, que é a maior autoridade indígena hoje de pensamento, ele diz que o rio é o irmão dele, é o braço dele. E nós não temos essa ideia, nós temos a ideia de dominação. Então, qual é a questão da academia? Quando ela me viu me prostituindo, ela pensou o seguinte, todo trabalho de prostituição que é feito por uma pessoa exterior à prostituição, olhando por um viés que não é da pessoa que está na prostituição. Então isso quando você já traz outros vieses, preconceitos e outras histórias para aqueles corpos, entende? Então a ideia hoje na academia que nós temos no mundo inteiro, não só no Brasil, é fazer um trabalho em que os corpos que não puderam produzir conhecimento, que não eram produtores de conhecimento, comecem a produzir.
Então ele começa a falar sobre negro, começa a falar sobre LGBT, começa a falar sobre indígena, começa a falar sobre todas essas coisas que nós estamos falando hoje, que o povo fala que é esquerdismo e mimimi. Mas isso acontece, na verdade, por uma demanda própria da sociedade, porque esse negro agora, ele não é mais escravizado, não é mais escravo, ele ascendeu pelas políticas públicas do Brasil. Eu adoro falar sobre isso, porque essa que é a questão. As pessoas, elas não sabem. Então, o Brasil é tão polarizado hoje, essa que é a questão do Brasil ser tão polarizado. Por quê? Os nossos avós, não sei vocês, porque vocês devem ser de outra classe, que eu já sou mais pobrezinho, até escuro eu sou. Mas os meus avós, o que eles precisavam? Sobreviver. Então, o brasileiro médio, as pessoas que trabalham para vocês aqui, provavelmente o avô deles não fizeram graduação, não eram pessoas graduadas, tudo bem? Eles tinham trabalhos bem comuns, trabalhos bem da classe trabalhadora baixa. Então, a preocupação dessas primeiras pessoas era com a sobrevivência, comer, ter uma casa para morar. O que acontece? O Brasil, ele é um país muito desigual, é isso que eu estou te falando da polarização. Porque essas pessoas que estavam procurando só sobreviver vão ter filhos e vão ter netos. E hoje os netos, pelas políticas públicas desde 2000, entram na graduação. E aí aí a menininha que a avó precisava comer, a mãe já teve uma vida mais confortável. Agora essa menina está uma vida mais confortável ainda e está na academia. O que acontece com ela? Ela começa a falar assim, você está me interrompendo, você é um homem me interrompendo? Isso é interrupting, isso é mansplaining. Começa a criar vários conceitos acadêmicos e coloca isso na vida dela, porque ela não precisa mais comer, entende? Por isso quando você vai para uma Europa, para uma Escandinávia, o que acontece na Escandinávia? Tá todo mundo discutindo essas coisas. Manspreading, que é quando o homem abre muito a perna, imagina. Então a preocupação na Escandinávia, uma das preocupações do feminismo hoje é o homem abrir muito a perna nos ambientes públicos porque faz com que a mulher fique fechada. Então você vê que é um problema muito superficial para um país como o nosso, tão desigual que as pessoas ainda passam fome, que não tem esgoto, entende? Então aí vem essa polaridade que a gente vê na política. Não, mas você está falando sobre isso, mas o brasileiro não sabe fazer conta. É porque tem uma classe brasileira que conseguiu ascender e uma classe brasileira que ainda continua na pobreza. E isso causa uma guerra, né? E a proporção, a diferença é muito grande, né? Isso é muito interessante. Pela proporção, né? Se você pegar mais de 90% que não conseguiu ascender, não é? Não, isso mesmo. E isso é muito interessante, porque quando a gente pega, você está falando da polarização do país, quando a gente pega o estereótipo da oposição, do que representa o progressismo, cai sempre nesse lugar do tipo, eles falam de uma maneira satirizada, eles que estão reclamando, tal. Eles falam, caramba, passou por cima da fome, de tudo, virou essa pauta, né? Assim, parece que reduziu-se somente a isso para quem é de oposição. Isso, exatamente. Como se isso, aí o que isso prejudica é, você acaba ofuscando outros problemas que talvez sejam um pouco, como é que eu vou dizer, mais urgentes, né? Uhum. Faz sentido. Passa por cima e não se enxerga, né? Essa é a questão, que o Brasil é muito desigual. É isso que eu conto para os meus alunos sempre. A ideia, então, quando a gente fala sobre a Escandinávia, sobre uma Suécia, a terra perfeita, menos desigualdade de gênero, olha que delícia, uma aguinha. Desigualdade, obrigado, meu amor. Menos desigualdade de gênero, mas por que acontece isso? Acontece isso porque as pessoas lá estão todas brancas, todas bem educadas, já tem comida abundante para as pessoas, ninguém está passando fome, tem um estado forte garantindo bem-estar social. E aqui não. Então é exatamente... Eu adorei a sua fala porque é essa desigualdade do sul global, né? Então você vê uma Índia com uma economia extremamente pulsante e que está sempre se superando, mas como está a população, de fato, daquele país? Muito desigual, com questões sobre o uso de papel higiênico ainda. No Brasil nós temos... eu sempre falo isso, eu nem quero repetir isso, porque quem me assiste, quem é meu seguidor, vai falar assim, meu Deus, ele só fala sobre isso. É o esgoto. Gente, 100 milhões de brasileiros não têm esgoto. Eu fico horrorizado com isso. 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico no Brasil. E o Brasil tem um pouco mais de 200 milhões, ou seja, metade do Brasil não tem quase privado, praticamente, tá entendendo? O saneamento básico. Então você vê como é um país tão desigual e acontece que esse letramento... Gente, agora foi feito... Você viu, foi 73%? Eu acho que foi 73% que a OCDE falou que os 73% dos alunos brasileiros não sabem fazer matemática. Eu vi isso. Eu vi alunos de 5º, 6º ano não sabendo resolver problemas que você aprende no primeiro ano. Né? Isso mesmo.
E é a situação do Brasil, entende? É muito desigual, um país muito desigual. E ninguém está preocupado, gente, em consertar o Brasil. O Jones Manuel, que é um rapaz comunista, eu não sou comunista, mas ele é comunista, ele trouxe um dado que eu já tinha sabido, e eu ia falar sobre esse dado, mas ele falou antes, que o agronegócio no Brasil, que são os donos do país, é o agronegócio, né? O Brasil, eu falo isso no meu canal, o Brasil é a República das Bananas, porque o dono do Brasil vende banana. Os donos do Brasil vendem bananas, eles estão bem, então não tem industrialização. É um grande cassino. É engraçado porque as pessoas de esquerda falam assim, eu não gosto do Datena porque o Datena ele é um reacionário, ele quer matar preto e pobre, mas o Datena, que é esse rapaz, esse homem, senhor já, né, que as pessoas têm esse lado dele reacionário, ele diz que o Brasil é um grande cassino, olha que interessante, em que os estrangeiros e os próprios brasileiros de classe alta jogam na Bolsa de Valores. E nós somos uma grande fazenda, um cassino para essas pessoas. Nós não temos uma indústria fortalecida. O que a China fez, tirando mais de 600 milhões de pessoas da extrema miséria, fazendo uma industrialização. Hoje, quando você vê o mapa de trem-bala na China, cruza o país inteiro. Isso foi feito em 30 anos, entende? Porque teve uma política de Estado que nós não temos aqui. E nós não temos por quê? Isso que eu ia falar sobre o Jones Manuel. 300 bilhões que o agronegócio conseguiu, eles pagaram, eu acho que foi 19 mil reais de imposto. Eles conseguiram 30 bilhões de dólares. Depois vocês vão buscar o número certo, que eu tô falando de cabeça, não sou o Ciro Gomes, guarda tudo. 30 bilhões Eles conseguiram 30 bilhões de exportação e pagaram 19 mil reais ou dólares de imposto. Ou seja, olha a discrepância que nós aqui, imagina, quando eu compro uma roupinha da Shein, isso aqui é Shein, a pessoa fala se está bem vestido, é a Shein que eu paguei 199. Eu tive que pagar imposto. Paga um imposto muito maior do que o que eles pagam. Do que eles pagaram para 30 bilhões. Exato. Que eles conseguiram. Então você vê que o agronegócio ele realmente é um acúmulo de capital e de recurso que não é repassado para a sociedade. É um trabalho boia fria, você sabe como que é o trabalho do boia fria. Não é raro ter esquema de trabalho análogo à escravidão. Nós tivemos no próprio ano passado, ou foi nesse ano o caso das empresas de uva, de vinho, lá no sul do Brasil, trabalho análogo à escravidão. Foi esse ano. Então você percebe que ninguém está pensando no Brasil, ninguém está pensando o que nós vamos deixar para o futuro, ninguém está pensando em saneamento básico, ninguém está pensando em transporte. E tem uma questão também que eu estava vendo essa semana, aí, eu acho que foi ontem, que também na Europa, que também tem esse boicote para que o Brasil ele continue como sendo um país só de commodities. Isso. Né? Por quê? Porque eles, o país da indústria. Sim. Né? Porque é muito interessante essa balança em que a gente compra o produto industrializado e só libera matéria-prima. É verdade. Por quê? Porque então os caras vêm aqui, eles pegam até o recurso mineral para fazer o produto industrializado. Só que lá eles geram emprego. Exatamente. Porque o produto industrializado gera muito mais emprego do que vamos dizer, o agro, a mineração, né? Mais pode emprego gerar e mais dinheiro. É necessário para as pessoas comerem, é necessário, mas não gera tão emprego quanto a indústria. O legal no Brasil seria se a gente tivesse essa balança, se a gente tivesse esse equilíbrio do agro e da parte industrial. Só que a gente não sai do commodities. Não, não sai. Não sai. sei se eu estou falando uma besteira. Não está. Mas Esse isso é que você está falando, na verdade, a grosso modo, é a teoria da dependência, né? Que realmente deixa os países do sul global nesse lugar de extrativista e o do norte global como produtor industrializado. Isso é realmente dito? Pode falar. Não, né, a gente necessita também do agro, necessita dos grãos, então, mas é porque mas tem que ter a comida do Brasil não é feita pelo agronegócio, essa que é a questão, é feita pela agricultura familiar. Então você vai no sul do Brasil, quem faz a nossa comida, o nosso arroz, o nosso feijão, são fazendas de familiares. Então o agronegócio ele vive de exportação. Quando a gente fala sobre agronegócio, sobre Mato Grosso do Centro-Oeste, eles vivem de exportação. Entendeu? Então, essa é a questão. Quem alimenta o Brasil de fato tem uma porcentagem do agronegócio,
que é a bancada do boi, né, como é dito, mas o que realmente faz o Brasil comer é a agricultura familiar. Entendi. O sul do Brasil é feito de agricultura familiar, grandes empresas. Bira, você tem quantos anos? Não falo. Não fala? Um bem grande, mas o único que eu falo é esse, um bem grandão. Outra coisa que eu queria falar, porque é muito legal, né? Você tá falando da questão acadêmica, você tá falando de tudo, e é legal a gente também falar de linguagem, né? Porque você tem uma característica que é muito interessante, e eu acho que você buscou isso, não sei, enfim. Você consegue sintetizar popularmente aquilo que você quer falar. Então você pega uma coisa erudita, você mastiga e você joga com a gente como se a gente tivesse sentado para comunicar todo mundo, né? Você comunica sem pretensão, sem... eu não sei se isso é um treinamento seu, mas assim, você realmente... É de onde eu venho. Se eu falar aqui pra vocês quem são minhas influências de comunicação, a primeira pessoa que me influenciou na minha vida como comunicador, que era uma comunicadora, foi a Eliana. Começa esse ponto. A Eliana, pra mim, hoje no Brasil, ela é a maior comunicadora do Brasil, porque ela consegue se adaptar. Então, pra mim, como que diria o Chaquinha, quem não comunica se estrumbica, não é isso? Sim. Então, eu acho a Eliana incrível porque ela consegue transitar entre vários cenários. Ratinho, pra mim, eu acho que... Por que essa onda reacionária e conservadora na sociedade, ela é tão forte? Porque vai uma pessoa na televisão, você queira Júnior na televisão, e fala assim, você quer dar o rabo, mas eu não ensino meu filho. Quem que não vai se apegar com isso? Uhum. Entende? É uma coisa que pega o povo, é muito simples ser entendido. Realmente você fala, realmente você quer dar o rabo, mas eu não quero ensinar pro meu filho, entende? E não adianta, você tá falando isso porque realmente as pessoas falam isso. E ele tá usando isso o que é falado. Exatamente. É exatamente isso. É isso mesmo, gente. Então, são essas pessoas que eu me inspirei. Eu queria me comunicar de uma maneira muito, muito direta com o povo, que se comunicasse com as pessoas, sabe? É isso que eu faço. Não, e tem humor também, né? Direto. Eu gosto. Fazendo vários personagens ali, um dia vai fazer um embrulho aí com a gente, vai fazer um sketch aí. Brinca com humor, brinca com... Me conta uma coisa, a gente passou super en passant. Fala um pouco da sua trajetória até chegar na universidade. Gente, eu sou criada da classe média, não tem nada bonito de ser dito. Que a pessoa pensar em um menino negro, então, você deve ter vindo da favela, não tinha nada disso. Vive em escola particular. Eu fiz 1 ano de escola... Eu fiz 2 anos de escola pública, na verdade, na primeira série e na 8ª série. Porque eu estava em período de mudança, de casa mesmo. Mas eu estudei em escola adventista minha vida inteira. Eu tive educação adventista, aprendi que o mundo tem 6.000 anos... Olha que engraçado. Que o petróleo foi porque o dilúvio fazia pressão muito, muito forte nos animais mortos e aí fez petróleo. Foi isso que eu aprendi na aula de ciência. Não era aula de religião, era aula de ciências na escola. Eu não sei como é hoje, espero que eles tenham mudado isso. Mas eu aprendi que o mundo tinha 6.000 anos. Eles diziam, sim, para a ciência, o mundo tem bilhões de anos. Mas nós sabemos que o mundo tem 6.000 anos porque Deus não mente, está na Bíblia, essas coisas todas, né? Deixa eu tossir. Porque eu tô com doença, eu tô com problema, gente. Enfim, e aí eu fui na escola adventista, tive uma família muito amorosa, mas não tinha meu pai. Isso é um peso muito grande que eu enfrento hoje, não ter tido um pai. Me prostituía por causa disso, não era por questão financeira, era por questão de carência mesmo. Eu queria essa figura masculina, esse homem que cuidasse de mim. Eu só fui compreender isso com a terapia, muitos anos depois, né? Mas eu tive uma vida muito, muito... muito confortável. Quem me acompanha sabe dessa história sobre o arroz. Quando eu descobri que as pessoas trabalhavam porque minha avó era comerciante. Então, quando ela precisava de comida, ela pegava do seu próprio comércio. Sim. Minha mãe trabalha na engenharia civil, ela tinha o vale alimentação dela. Sim. Que é maior que o salário das pessoas no Brasil, né? O vale alimentação de algumas pessoas. Então, eu não sabia que as pessoas trabalhavam para comer. Não sabia. Eu tinha 21 anos, gente. O que aconteceu? Eu já falei isso também porque... Porque nas entrevistas... Gente, se você é meu seguidor, continua assistindo aqui que talvez eu fale uma coisa diferente. Mas porque tem muita gente que tá te conhecendo. Conhecendo, exatamente. Então você que é seguidor, segura aí que a gente tá ampliando o público. Ampliando meu público. Itabira. O que aconteceu? Primeiro que eu tava na academia, eu entrei na universidade,
comecei lá naquele mundo acadêmico e as pessoas, aquele monte de gente branca falando assim, porque o pobre brasileiro, porque o trabalhador brasileiro. E eu falando assim, mas quem que é o trabalhador pobre brasileiro? Não sei. Será que é verdade que eles estão falando? E aí eu falei pra minha mãe, eu quero trabalhar num fast food. Falei pra minha mãe. Minha mãe ficou super triste. Imagina, desde criancinha fazendo vários cursos de idioma, fazendo um monte de coisa, pra depois que trabalhar no fast food. E ela me xingou, mas tudo bem. Aí eu não fui pro fast food, não. Eu fui trabalhar numa escola. Eu trabalhava numa escola, ganhava R$1.000 por mês, um salário mínimo. E conhecia as pessoas da classe baixa do Brasil. Mas desculpa, você fazia o que na escola? Eu cuidava das crianças. Tipo, monitoria, assim. Monitoria, melhor essa palavra. E aí, gente, no primeiro dia do trabalho, era final do mês já, uma mulher, uma colega de trabalho minha, falou assim, ainda bem que a gente ganhou o vale transporte, ganhava em dinheiro. Porque meu arroz acabou. Foi aquele momento que eu falei, gente, lá não tem arroz. Caraca. E aí eu fiquei, tipo, foi um choque mesmo. Foi chocante trabalhar na escola, porque vinham crianças que estavam indo pra comer. Sim. Era uma periferia que eu trabalhava, então eram crianças que, assim, gente quebrava meu coração e o pessoal no Twitter me cancela. No Twitter eu já fui chamado de neonazista, ecofascista, transfóbico, misógino, tudo que você pensar de ruim já foi falado de mim no Twitter. E de todo mundo, porque o Twitter é esse lugar, né, que as pessoas falam mal de todo mundo. Uma máquina de anular reputações. Exatamente. Né? Mas o que aconteceu comigo, gente, que eu percebi naquele lugar, era que futuro teriam essas crianças, isso que me preocupava, sabe? Isso doía meu coração, porque eram crianças que podiam ter o maior potencial do mundo, mas nunca iam chegar, nunca iam ascender. Foi aí que eu comecei a ter essa visão pessimista. Então, isso é uma coisa nova para quem está me seguindo. O pessimismo de Sueli Itabira é muito, muito evidente. Todo mundo fala, também sou chamado de derrotista. Alguns comunistas não gostam de mim, porque a frase do comunismo no Brasil não é a frase do comunismo no Brasil. Tô aqui generalizando, tá, gente? Então já vamos me cancelar de novo. Venceremos. Eles terminam as coisas falando assim, venceremos. Então o discurso que eles têm é que venceremos. E na minha página, no meu canal, eu falo, nós não vamos vencer. Então eu repito essa frase o tempo inteiro. Nós não vamos vencer. E onde que eu percebi que nós não íamos vencer? Nessa escola. Quando uma menina chamada Brenda, uma criança, foi devolvida 3 vezes da adoção. Porque não queriam ela. A mãe usuária de crack. A Brenda era uma menina negra, retinta, preta, bem retinta, bem escura. É a coisa mais linda do mundo, de verdade. Até a gente racista ia achar, porque ela tinha traços delicados, sabe? A boquinha bem desenhadinha, o nariz fininho. E que futuro teria essa Brenda? Que futuro teria aquelas pessoas, os professores extremamente mal formados, professores alfabetizadores sem saber escrever em português, as salas super lotadas, crianças indo para comer de fato, crianças doentes, tinha aí agora você descobre de onde vem esse meu pessimismo. Mas por que eu era tão pessimista assim? Porque eu fui levado para o mundo real, gente. Porque eu estava numa redoma em que tudo era muito perfeito, em todos os meus amigos eles iam pra Disney. Eu não fui, minha família era mais pobrezinha. Mas todos os meus amigos iam pra Disney, que a Argentina você foi pra praia, eu fui pra Argentina. Era um passeio do final de semana ir pra Argentina, pegar um avião e ir pra Argentina. E de repente eu estava nesse mundo e eu fui jogado no mundo real. No mundo que as pessoas acordam 4 horas da manhã e voltam pra casa às 8 horas da noite. Em que elas não veem os filhos. Essas mulheres, esses homens, não estão tendo como ver a lição de casa dos seus filhos. Eles não sabem. Primeiro que eles não sabem ajudar. Quando chega em casa, está cansado, morto de cansaço. Essa criança ela não vai ser desenvolvida, não teve Fisher Price. Isso é a minha frase também que eu sempre falo, que está até no meu livro, que vai ser lançado o ano que vem. Não teve Fisher Price. Gente, isso pra mim, que é aquela marca de brinquedo que manja aquela marca Fisher Price? Fisher Price? Que é esse carrinho mó caro de criança, Fisher Price. Ah, lembrei. Não teve. Eu sempre faço em inglês aqui com o Barros, tá? Ah, tá. Você me dá Fisher Price. Você me dá aqui um pouquinho de água? Claro. Então, aí você usa esse termo. Foram crianças que não tiveram Fisher Price. Não. Ótima analogia. Não tiveram educação, ganharam o Pequeno Príncipe na primeira série. Não teve estímulo de leitura. Entende? E são pessoas são crianças que poderiam chegar muito longe porque têm potencial, mas não vão desenvolver. Então, quando eu cheguei naquele lugar, naquela escola, e vi aquele monte de criança que vai servir como peão, são filhos de pessoas pobres, tem professores pobres mal formados e vão continuar sendo pobres, aquilo pra mim quebrou meu coração, porque o grande problema pra mim é a pobreza.
E a pessoa não tem alimentação Não, é a questão da estrutura básica. básica. Para você ter né, porque desse lugar aí, é fato, pode sair um cara que é um gênio. Mas, mano, tem que ser muito gênio mesmo, ao ponto de se ele estudar numa escola. É verdade. Uma escola. A competição é igual você, putz, o cara, né, o cara tem... Você tem que ter uma academia boa pra você competir de igual pra igual. O cara que não tem uma academia boa... E é o que o Bira falou. Ele vai ficar forte. O cara tem que ser... Como o pai Cara, a estrutura não do cara consegue, tem que trabalhar o dia inteiro, trabalha longe, pega transporte público, demora 2 horas para ir 2 para voltar, ele não consegue assistir o filho, ele não tem nem... A criança não tem a oportunidade do pai analisar algum... Opa, acho que ele tá com algum probleminha de fala. Não Vou tem. procurar. Não existe É isso, que a gente né? entra no contexto de meritocracia, né? Mas, cara, vamos também dar direitos iguais para todo mundo. Pra Vamos ter dar a direito meritocracia. para que se coma. Isso. Para que você coma, para que você tenha saúde, para que você tenha não sei o quê. Que você tenha uma estrutura de igual para igual. E aí... Aí as pessoas podem competir como Adam Smith pensava, em pé de igualdade. Nós não temos isso, essa que é a questão. Gente, problema de fala, criança com língua presa, falando, cecendo, é a coisa que mais tem. Gagueira. Nossa. E a gagueira, se você não faz um acompanhamento psicológico, talvez vá piorando isso. Eu conheço uma pessoa que ela não conseguiu se desenvolver profissionalmente por conta de uma gagueira que... Acho que como é que essa pessoa ia numa entrevista de emprego? Aí ela vai criando um trauma, quando você vê ela se retrai. É muito complicado. Triste, gente. Então, eu aprendi esse ano que o maior fator de risco é a pobreza. O maior fator de risco de saúde. Saúde. Essa semana semana passada nós tivemos a morte de uma menina comunista, que era muito amiga de muitos influenciadores comunistas da internet, como Gustavo Gaiofato, Jones Manuel. E essa menina morreu de leptospirose. Ou seja, ela morreu de leptospirose, não, ela morreu de pobreza, porque leptospirose é uma doença que tem cura. Ela morreu porque ela era pobre. Um amigo meu que eu jantei com ele, eu dei uma palestra no Senac, Jabaquara, essa semana, e lá tinha um amigo meu que é professor do Senac, e ele me contou que ele foi, antes de ser entubado, ele estava com coronavírus, e o médico chegou para ele e falou assim: eu perdi 2 pacientes como você, jovens e sem nenhuma comorbidade, não tinham. E eu não quero perder você. Para você sobreviver, você tem que tomar um remédio, ele falou o nome do remédio, um nome lá científico, mas ele custa $2.000. Aí ele falou: eu tenho como pagar. Ou seja, se ele não tivesse pagado, eu teria morrido. Você entende a situação? É muito simples. Claro, é muito simples. Então a pobreza é o maior fator de risco da saúde mesmo. Ué, você pega, o cara tá com uma suspeita de câncer, já tá com suspeita, o cara vai fazer o exame daqui 6 meses. Você entra numa fila do exame que não é nem, às vezes não é nem suspeita. O câncer assim. Comendo ele por dentro. Às vezes é uma questão, o cara você vai fazer o exame, vamos ver esse coração aí, hein, ó. Você vai fazer aqui, ó. Problema de coração, gente, é isso que eu falo também. Porque, como eu tenho uma posição mais conservadora em relação aos meus colegas esquerdistas, geralmente os direitistas ou as pessoas de centro me mandam mensagens indignados com como a política está sendo vista. Então, por exemplo, quando começar sobre racismo ambiental, por exemplo, falaram sobre quando começou esse termo racismo ambiental, o pessoal chegou para mim: nossa, Bira, hoje tudo é racismo mesmo, enfim. Mas um tema que aconteceu foi quando disseram que a reforma da Previdência Social era racista. E aí o pessoal empolvorosa nas minhas mensagens dizendo: meu Deus, hoje tudo é racismo, Bira, me ajuda, o mundo tá perdido. Mas era de fato racista? Em qual sentido? Eu vou explicar pra você. No meu vídeo Mito da Garagem, você que assistiu o meu vídeo, o Mito da Garagem, que é um dos mais vistos do meu canal, sabe disso. A expectativa de vida em Cidade de Tiradentes, que é uma periferia de São Paulo, é 53 anos. Então as pessoas morrem com 53 anos. E eu lembrei disso porque você falou sobre o coração. É problema cardiovascular. Pobre morre com problema cardiovascular. O grande risco que eles têm. E o que acontece? Por que o Brasil... É isso que eu estou te mostrando aqui, que a gente estava falando sobre como o Brasil teve essas pessoas que ascenderam e as que não ascenderam. Então, em Moema, que é um bairro nobre de São Paulo,
eu acho que foi 88 anos a expectativa de vida. 30 anos a mais, tudo bem? E aí, por que era racista? Porque quem mora na periferia são pessoas negras, certo? Pardas e pretas. E elas morrem com 53 anos. E aí, pra você se aposentar com 65. Então elas não vão se aposentar nunca. Eles nunca vão se Não vão se aposentar. Então isso é muito... É isso que... Então as pessoas, elas não entendem. O Bira é pessimista. Gente, eu sou pessimista por quê? Porque as pessoas do Brasil, as pessoas que moram na periferia vão morrer com 53 anos e não vão se aposentar. Mas é uma análise de dados, não é uma questão de uma opinião, né? É o que chama materialismo, é o que os marxistas chamam de materialismo, né? Eu estou vendo a realidade material da sociedade, é isso que aconteceu. As pessoas vão morrer sem se aposentar, elas vão trabalhar a vida inteira e não vão se aposentar. Não vão chegar à melhor idade, à terceira idade, à velhice. Não vão. Como é que eu vou achar que essa pessoa vai vencer? Não vai. Tudo bem? Compartilhei ontem um vídeo de um CEO de uma grande empresa estadunidense falando que ele quer que o desemprego chegue a 50%. É o segundo vídeo do tipo que viralizou na internet. O primeiro foi outro CEO, um homem muito bilionário, dizendo que nós precisávamos de uma recessão. É isso que eu quero que vocês entendam. Gente, eu não tô aqui querendo ser comunista ou ser marxista demais, até porque eu não sou, mas eu tô falando sobre o que acontece de fato com você. Enquanto você de classe média que trabalha duro para pagar os seus impostos e você sofreu sim agora, porque antes você ia para Disney muito, você ia para o exterior porque o dólar estava R$2, agora está 5, já é um pouco mais difícil. Você que mora aí na Santa Cecília, em bairros centrais de São Paulo, bairros nobres, quero que vocês entendam isso. Para vocês, recessão é ruim. Para todos nós. Para a classe média, recessão é ruim. Para a classe pobre, para a classe baixa, recessão é ruim. Mas eu quero que você entenda que os bilionários, eles querem que haja recessão, porque eles não sofrem nada. Então, o dono da sua... Ganham com a taxa de juros, desculpa. Exatamente isso. Exato. É isso mesmo. E tá entendendo? Então eles vão ganhar. Nós tivemos pessoas virando mais bilionárias na pandemia, enquanto o povo estava em situação alimentar de segurança. 44 milhões de brasileiros, não é isso? Com insegurança alimentar. Depois procurem e vejam. Não, eu acho que era 33 milhões de brasileiros passando fome mesmo, em situação muito baixa, e 140 milhões em insegurança alimentar. Procurem os dados, depois vocês vejam a realidade do país de vocês. A gente não sabe. Então, os 10%... Eu palestrei agora recentemente no Citibank. Foi uma palestra muito bacana, porque eu sou um sofista. Quando eu vou conversar com bancários, eu tento sempre falar assim, não, mas para o bem... A minha palestra era sobre negros, né? Sobre negritude, sobre racismo. Então, em vez de falar contra o capitalismo, que eu sei que isso não vai chegar no bancário, eu falo a favor do capitalismo. Então eu sou sofista, eu vou trocando a minha ideia. Então lá eu falei, não, gente, eu comecei a palestra falando assim, a grande frase do Ronald Reagan, que é ressuscitada pelo Donald Trump, que é: o melhor programa social é um emprego. Essa é uma frase extremamente direitista. Eu comecei com essa frase. Falei, gente, o melhor programa social é um emprego. E é um emprego que o negro não tem. É um emprego que o negro quer. Tá entendendo? Então eu faço uma articulação diferente. Nós queremos, o negro tem que entrar na universidade para que ele tenha um emprego, para que não precise de uma política pública depois para assisti-lo, porque ele quer trabalhar. Entende? Então eu faço um discurso diferente para tentar chegar naquela pessoa. Enfim. Bira, posso fazer você fez uma observação aí que você falou: eu sou vista por muitas pessoas de esquerda como conservadora. Não, eu sou mais conservador mesmo. E em que aspecto? Como assim? Em questões sociais mesmo. Em questões sociais, eu estou me desconstruindo um pouco. Algumas pessoas não gostam de mim porque acham que não existe esquerda conservadora, mas existe. O Brasil é uma grande esquerda conservadora. Se você chegar para o Brasil e falar assim, você acha que tem que ter assistência para quem passa fome? O brasileiro médio vai falar assim. Você acha que a Petrobras tem que ser privatizada? Não. O brasileiro sabe. Teve agora, isso eu ia falar também sobre o Datena. Teve agora uma fala num programa do Datena, o cara falou assim, Datena, você acha justo? Porque o dinheiro que as pessoas pagam do bilhete único, a maior parte vai para as empresas privadas. Porque a malha metroviária de São Paulo tem algumas linhas privadas. Elas recebem o dobro das linhas públicas e recebem menos da metade das pessoas.
Ali. Nossa. Então não tem sentido nenhum. Eu até chamei de parceria Caracu, em que a empresa privada entra com a cara e o Estado entra com... Que delícia, né? Eu gosto da parceria Caracu, mas em outros lugares. Então você percebe que essas pessoas, elas... Não, que é isso que tá acontecendo. Então, aí o cara falou, Datena, você acha certo a gente... O povo brasileiro privatizar o metrô e deixar essas famílias... Porque aquele cara era muito bem articulado que estava conversando com o Datena. Era um homem na rua. Foi parado para ser entrevistado. Ele falou, a família tal ficou bilionária porque fez a privatização, comprou a linha do metrô. Você acha certo isso acontecer aqui no Brasil? Privatizar tudo, deixar a pessoa sem direito? O Datena fala, não. O que o Datena é? Ele é uma pessoa... É isso que eu quero que as pessoas entendam. Porque ele é uma demonização. Essa polarização no Brasil fez com que pai e filho não se falasse mais. Ai, você é bolsonarista. Ai, meu pai é bolsonarista. Ai, meu pai não serve para... Ele é louco. Você tá entendendo essa situação? Sim. As famílias começam a se desfazer. Também que a ideia de família tem que ser desfeita, mas tudo bem. Mas as pessoas que deviam estar juntas, lutando juntas, elas se desfazem. E o que acontece com a política? Com os políticos? Continua. Eles estão juntos, eles dão a mão, fazem aliança. Em muitas cidades, o PL, o partido que foi do Jair Messias Bolsonaro, é articulado com o PT. Em muitas cidades do Brasil. Então ninguém tá se importando com você. É isso que eu falo, é isso que eu sempre falo. Ninguém tá se importando com nós. Ninguém tá se importando se você passa fome. Você já falei hoje, os bilionários querem que haja recessão no Brasil. No Brasil não, no mundo, 50% de desemprego, é metade das pessoas em desemprego. Aí quando se fala Cal Polanyi, isso também meus seguidores já sabem muito, Cal Polanyi, ele foi um autor que falou sobre a fome, que a fome ela foi criada na Inglaterra como fator de controle social. Como assim? Eu vou explicar para você. Havia fome na Idade Média, na Idade Antiga? Havia, quando não havia comida. Esse é o ponto. Se não havia comida, havia fome. Aí teve uma peste, ninguém mais comia. Agora no Brasil, não. O que você vai no supermercado? O que os produtos têm? Prazo de validade. Por acaso, o produto no dia anterior a ser vencido, ele vai ser distribuído? Não, então a gente tem comida sendo jogada fora. Nossa. Tudo bem? E pessoas com fome. Para o bem do capitalismo, do mercado. Então você vê que hoje nós temos comida e nós temos pessoas com fome. E a fome ela foi criada por quê? Porque é isso que Adam Smith pensava. Quando Adam Smith pensou no capitalismo, no liberalismo dele, que é o pai do capitalismo, ele falou assim, as pessoas elas têm que competir em igualdade. Porque na ideia dele era o seguinte, eu tenho uma fábrica, você quer um emprego. Aí você fala pra mim, olha Bira, eu quero trabalhar na sua fábrica. Eu falo, eu te pago R$7 a hora. Aí na cabeça do Adam Smith, você ia falar assim, não, R$7 é muito pouco, pode ser 10? Falo, não, pode ser 9. Então, 9 eu aceito. Então tá, agora você está contratado. Isso é o que acontece? Não é o que acontece. Não. Por quê? Porque a fome foi instaurada. Você aceita por 7? Não tem problema. Aquele cara tá passando fome, ele aceita. Era isso que ele não sabia que aconteceria. Exato. Então nós não temos isso. O que é a pejotização? A pejotização é um fator da leitura neoliberal. É isso. Não, nós vamos negociar com o patrão. Negociar o que com o patrão, gente? O que você vai negociar com o patrão? Que se a gente já sabe, está aí provado, ele quer que 50% das pessoas passem necessidade e sejam demitidas. É isso que a gente está passando aqui no mundo, não só no Brasil. Essa situação. Por que eu sou mais conservador? Porque, primeiro, existe esquerda conservadora? Acho que sim. Porque o Brasil é uma grande prova disso. Aí você pergunta, então tá, vamos lá, em termos econômicos, tem que ter privatização? Não, o brasileiro sabe que fica ruim. O SUS é ruim, mas é melhor o SUS do que você morrer na rua, como acontece nos Estados Unidos da América. Então privatização não é bom, não quer que privatize Petrobras. Se alguém chegar e falar, se o Jair Messias Bolsonaro tivesse falado, nós vamos tirar o Bolsa Família e nós vamos privatizar a Petrobras, ele teria ganhado a eleição? Claro que não. Mas o que acontece? O que ele fez? Que ele sabia disso? Quem falava isso era o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho falava, quando nós tivermos um candidato que seja conservador nos costumes, ele ganhará a eleição. E é fato isso. Então, nos costumes, eu sou um pouco mais conservador. Entende a situação? Mas não tanto. Porque as pessoas elas me colocam num lugar como se eu fosse o próprio Hitler encarnado em maquiagem. Eu entendo. Você é conservador comparado a essas Isso, comparado às pessoas radicais. Talvez até essa questão quando você diz, eu não tenho essa questão de
artigo neutro e tudo mais e Isso. tal. Isso faz com que você seja visto como conservador. Exatamente. Não que você se identifica com o conservadorismo da direita. que tá Não, aí. exatamente Não isso. politicamente nem sociologicamente, Eu entendo. mas em relação aos costumes. Você porque- é mais tradicional. Eu Mas vou é explicar. muito mais... Desculpa, Pode deixa eu falar. só ver se minha leitura tá correta. É muito mais, quando você diz eu sou conservador, é muito mais no sentido do que você vê que é o melhor pro social do que como você enxerga. Gente, é isso. Eu posso falar sobre isso? Pode, por favor. Já falei aqui sobre o Chile. Já falei aqui, não aqui, já falei em outros lugares sobre o Chile. Vamos lá. O Chile foi a maior prova. Eu sou partidário da Realpolitik. Então, Gustavo Gaiofato, por exemplo, ele faz react nos meus vídeos, ele fala, não concordo com o Bira sobre isso. Quando eu falo, o jogo é esse. Ele fala, eu não concordo com isso, a gente tem que mudar o jogo. Mas quem vai mudar o jogo? O Partido Comunista do Brasil, que tem 10 pessoas lá dentro? A UP? Quem que vai mudar o jogo? Não vai. O Lula, ele tem que dar a mão para essas pessoas, para que ele governe. Entende? E as pessoas não entendem isso. Acham que... Gente, quem manda no Brasil não é o presidente, é o Congresso, todo mundo sabe. Claro, todo mundo sabe. Então, É o seu a pessoa- voto, eu sempre digo que é o voto mais importante. E o voto ninguém se importa. Ninguém se- É esse que é Se a perguntar questão. agora, quem você votou há 4 meses? Não sabe. Não, deputado- Votei na legenda. Não, deputado, às vezes o cara fala, não, porque não sei quem me deu ali o negócio. Mas Falei, exatamente. mas é. E é ele que vai... É essa pessoa que vai governar o Brasil. Então, gente, é um absurdo, tá? Mas enfim. E por que isso acontece? É dado? É projeto ou é por acaso? Temos que pensar sobre isso. Mas a questão é, a pessoa acha que vai chegar um presidente e vai falar assim, não, agora a gente vai mudar tudo. Não vai acontecer isso. Então até, eu era cirista durante muito tempo, eu fui cirista, até hoje tenho um grande apreço pelo Ciro Gomes. Porque ele tem um projeto de Estado, esse que me pega nele. Então ele pode ser pior, ele pode bater na cara das pessoas na rua, ele pode fazer o que ele quiser, como ele PND, bateu essa né? semana. Exatamente. Maravilhoso. Essa semana. Essa semana ele bateu na cara de O um PND cara. dele é maravilhoso. Exatamente. Que é o Plano Nacional de Desenvolvimento. Eu sou mais desenvolvimentista mesmo, mas enfim. E aí, por que eu voto no Ciro Gomes? Porque ele tem um projeto de Estado, não de governo, entende? Então, se alguém apresentasse um projeto de Estado pra mim, em que a pobreza fosse diminuída, de fato, em que o trabalhador tivesse comida no prato, eu já ficaria feliz. Mas ninguém me apresenta. Apresenta um projeto de governo e não tem projeto de Estado no Brasil. Porque se a pessoa apresentar um projeto... Quem é o dono do Brasil? Os donos do Brasil são agronegócio, nós já falamos sobre aqui. Quem vai levantar a mão e falar assim, oi, bom dia, vocês pagaram 19 mil de imposto, a gente vai aumentar isso, viu? O que vai acontecer com essa pessoa? Gente, ela não vai ser morta, porque agora na pós-modernidade isso não acontece, mas ela não vai governar, ela vai sofrer impeachment. Tudo bem? Tem a grande bancada BBB, que é boi, bala e bíblia. Então é uma situação, nós estamos numa situação, primeiro, então se a gente fosse, então Bira, o que a gente, porque vamos fazer isso. Bira, então o que a gente faz? Aí eu já não sei, porque se eu soubesse estava na política. Mas a questão é, primeiro a gente tem que educar as pessoas. Essa semana eu falei assim, gente, eu falei num tweet, que se o Lula era um liberal, eu não sei, que ele fez demandas que atacam os trabalhadores, ele fez de fato, e tem que ser feito porque é o jogo, ele vai fazer o quê? Se ele não fizer, ele vai embora. Eu falei isso, se você quer revolução, se você quer alguma mudança, queime Brasília. Falei pra queimar Brasília. Falei, tá, gente? Pra queimar Brasília. Aí escreveram assim pra mim, Bira, mas se queimar Brasília, o próximo congresso vai ser escolhido pelo mesmo povo. Eles vão escolher os mesmos herdeiros, os mesmos latifundiários, e é verdade. É verdade. Então a gente tem que ter o quê? Educação. É difícil, as pessoas não sabem nem fazer matemática. Imagina a educação política que Paulo Freire queria. Nossa, beijo Paulo Freire, fica com Deus. Você vai ter que ter uma política representativa que não seja como é agora. Porque vocês sabem, por que colocam esses personagens como Tiririca, como... Frank Aguiar. Frank Aguiar. Porque puxa, certo? Porque o voto do deputado... Eles são boi de piranha, né? Exatamente, boi de piranha. Eles não é direto o voto, né? O mais votado puxa outras pessoas. Então, Clodovil Hernandes puxou várias pessoas que a gente nem sabe quem são. Eu acho isso a institucionalização do esquemão, né? Mas o esquema... Isso é zero democrático. Não. Eles Porque criam. eles puxam... Eles criam as leis deles mesmos. Como é que a gente burla a própria democracia? Vamos criar essa regrinha. Né? A democracia já é uma mentira. A gente tem que começar nesse ponto, né? É verdade. A democracia burguesa é uma mentira. O Estado burguês é uma mentira. Hoje eu tava vindo aqui no Uber que vocês pediram pra mim. O cara falou assim, que um deputado roubou mais do que não sei o quê.
e ele foi solto porque o Ministério Público teve uma outra interpretação. É sempre assim. Agora, você vai você aí na sua casa roubar R$1.000 de alguém, desviar R$1.000 da sua empresa, fazer qualquer esquema ilegal, você vai ser preso mesmo. E vai apodrecer lá dentro. E o deputado, 7 milhões. Depois vocês procurem quem foi, não sei o nome da pessoa, não prestei atenção. 7 milhões ele desviou para ajudar o Odebrecht. E aí o que aconteceu? Ficou 7 milhões mais rico, deve estar com os 7 milhões ainda. Sim, colocou em outras contas, deve ter até mais, lá na Suíça. E aí que a gente vê que esse homem está solto. Mas o que eu ia falar para você para mim é realpolitik. A política é como ela é. Maquiavel, por que Maquiavel inaugura, lá na modernidade, ele inaugura a ciência política? Porque Maquiavel é a primeira pessoa que fala como a política ela é, não como ela deveria ser. Esse é meu ponto. Então a política devia ser muita coisa, a sociedade devia ser muita coisa, mas como ela é de fato, é o que eu tô falando pra você. Então o jogo é esse. O que acontece aqui, gente? Vamos lá, no Chile. Já falei em outro podcast, mas eu repito aqui pro novo público que tá me assistindo e para as pessoas relembrarem. O Chile, o que aconteceu no Chile? Eles iam fazer uma nova Constituição. A Constituição do Chile é a mesma que Pinochet fez. Pinochet foi a primeira experiência neoliberal que nós tivemos no mundo. Pinochet, ditador, e até se eu falar isso um pouco complexo, mas tudo bem, não vou falar não. O Pinochet ligou para a Universidade de Chicago e falou assim, o que eu tenho que fazer para deixar esse país rico? Vieram os estudiosos de Chicago, que é a escola de Paulo Guedes, e eles falaram, faça isso. Aí ele fez lá no Chile, algumas pessoas falaram que deu muito certo, outras que não deu muito certo, aí depende, isso é viés, é ponto de vista. Aí a pessoa fala, mas tem dados, mas os dados também são lidos, né? Enfim, é difícil. Mas o que aconteceu? Aí o Chile, ele começou a fazer essa experiência. Então a Constituição que ele tinha feito naquele momento, na ditadura chilena, durou até hoje. Aí eles quiseram fazer uma nova Constituição. O presidente que ganhou era esquerdista. Fizeram um plebiscito, quem ganhou foi os esquerdistas. Os esquerdistas iam fazer a Constituição, tudo bem? Mas não era... A Constituição ela seria votada depois, para ver se o povo aceitava ou não. Então primeiro eles escolheram os esquerdistas, eles foram fazer. O que aconteceu na Constituição chilena, um país conservador? Eles colocaram mais de 50, mais de quase, acho que 100, né? 100 direitos garantidos da população. Direito à imagem. Gente, era a coisa mais conexa da realidade que eu nunca vi igual, que eu tinha que ter com todo respeito. Direito à imagem, isso como direito fundamental, como seria a nossa cláusula pétrea no Brasil que não se muda. Na questão do aborto, muito difícil, porque, gente, pra mim, não tinha nem que ter a procriação. Pra mim não tinha que ter. Pegava a menininha, já tirava o útero dela e jogava fora. Na minha visão, mas aí me chamam de ecofascista. Por quê? Porque eu acho que não tem que ter procriação. Mas isso é uma questão muito particular minha. Por que não vou falar porque não tem que ter procriação, não. Você compra meu próximo livro que eu vou lançar daqui 2 anos, e eu vou falar porque não tem que ter procriação. E não é por causa do meio ambiente, não, também. Porque me chamam de ecofascismo. O que é o ecofascismo? Mas, desculpa, não tem que ter... Todo mundo tem que parar de procriar? Na minha ideia, eu acho que sim, que nós íamos pra extinção mesmo. O mundo parar de procriar? Eu vou te falar por quê, então. Eu não ia falar, mas vou falar por quê. Tem que falar. Gente, primeiro, então, por algumas questões filosóficas mesmo. Primeiro, se eu meter a mão no seu pinto agora, você vai ligar pra polícia e vai falar que não teve consentimento, certo? Ou não, vamos ver aqui ao vivo, gente. Tô brincando. E aí você vê, se eu pegar no seu pinto, se não deixar, se eu pegar seu dinheiro, se não deixar, é crime. E se eu te der a vida, eu não sei, você entende essa questão? Sim. Aquele ser, ele não te deu a permissão de dar a vida pra ele. Ele é incapaz de dar, exatamente. Ele não deu. Então você não sabe, então você tá muito feliz na sua vida. Quantas pessoas se suicidam por ano porque não querem viver? Você sabe se o seu filho quer as suas doenças genéticas? Porque as suas doenças genéticas vão ser passadas pro seu filho. Teve uma mulher, gente, que eu queria matar essa mulher de dar paulada na cabeça dela, que ela não tinha braço. Uma doença genética. Ó, agora eu já vou ser capacitista. Ficam vendo. Ela não tinha braço. Ela fazia tudo com as pernas. E ela queria engravidar. Mas o médico falou, olha, tem 50% de chance do seu filho nascer sem braços. Gente, a mulher não sabe como ela sofreu na vida dela, ela sabe se uma criança, ela queria nascer sem braços também e ter que andar e ter que fazer tudo com os pés. Ela foi e engravidou. Você tem câncer, 50% de chance de seu filho ter câncer também. Você vai ter filho pra quê? Você sabe se seu filho quer ter câncer? Você sabe se você vai bater o carro amanhã, seu filho vai ficar com 2 anos sem pai, sem mãe?
Você não sabe. Então, primeiro, a pessoa ela não te deu permissão para que você dê a vida para ela. Não te deu. E todo o resto, se eu pego no seu pinto, se eu pego o seu dinheiro, se eu entro na sua casa sem consentimento, eu não sei se você gostaria que pegasse no seu pinto, mas se eu pegar, não pode. Então, por que para dar a vida você pode? Essa é a minha questão. Se você não concorda, não tem problema nenhum, tenha filho, fique à vontade, procriem. A minha assistente procriou, tá super feliz. Mas eu não acho que deviam ter. Mas isso é uma opinião sua muito mais nesse sentido pessoal? Ou você acha que é uma ideia que deve ser passada adiante? Não, é pessoal. Pessoal. É pessoal minha. Tanto é que eu relutei muito para falar isso em público, porque a ideia de família e de procriação é muito importante para o ser humano. Mas, gente, aí tem esse ponto. Primeiro que a pessoa não te deu autorização. O outro ponto, você vai dar doenças genéticas para a pessoa que você não sabe se ela quer lidar. Você não sabe se ela quer lidar. Segundo, o aluguel tá R$2.000, você comprar um quartinho é R$2.000 um aluguel. Aí sim, que não coloca, mas vou falar, o mundo tá acabando. Tem gente que tá falando que o mundo tem mais 10 anos só de mundo efetivamente bom. O calor de São Paulo, graças a Deus, tem ar-condicionado aqui. E você vai pôr filho no mundo pra quê? Aí que é a minha pergunta que eu tô aqui fazendo. É muito louco, com você tá respeito. verbalizando algo que, na verdade, eu acho que muita gente pensa, porque a gente vê muitas pessoas que falam, eu não tenho vontade de ter filho, o mundo tá não sei o que e tal. E você, como você é uma pessoa muito verborrágica e você tá colocando isso de forma muito racional, né? Mas eu entendo para outras pessoas, como você fala, as pessoas vão falar que eu sou isso ou aquilo, porque esbarra no que você falou, né? Tem uma relação afetiva com a procriação, exatamente. né? Biológica e até cultural, da pessoa crescer e falar, pô, onde eu quero ter um filho. Pra ver se ele parece comigo. Eu entendo o que você tá falando, é bem... É polêmico. Bem polêmico. Não, mas é polêmico porque se todo mundo parar de ter filho agora, Vai ter extinção. vai acabar o mundo. O mundo não, o mundo vai ficar super... Essa é a questão, o mundo vai ficar muito bem. Não, o mundo vai Meu ficar amor, muito bem, mas o o ser humano acaba. O ser humano... Então tá, então a gente vai selecionar 10 pessoas pra procriar no meu mundo ideal. Tem que ter uma galera aí fazendo 10 pessoas. Gente, o mundo não aguenta... Vocês sabem que é o dia da Terra, já ouviu falar disso, o dia da Terra? É o dia que a Terra para de produzir o que ela consegue. Ah, é? Você nunca ouviu falar sobre Não. isso? Vai ter Você tá com internet aí? Não, mas eu não vou pedir pra você procurar, não. Você tá com internet? Já tem Pera, a tô na previsão. dúvida. Isso existe? É o quê? Não, entendi. isso existe. Eu queria que ele Caraca. perguntasse, que eu não sei o nome técnico, não sei se é dia da Terra, mas é um dia que é colocado que a Terra parou de produzir tudo o que ela consegue produzir. Pelo que eu me lembro, a última vez que eu vi estava em agosto. Então, em agosto, a Terra para de produzir tudo o que ela consegue produzir. Nós temos mais de 8 bilhões de pessoas. Eu já sei que foi diminuindo, que foi uma diminuição de tipo um mês. Do ano anterior para virar agosto, teve uma diminuição de um mês. Então era setembro, em um ano virou agosto. Então hoje já deve estar. 2 de janeiro já acabou o mundo. Caraca. A Terra não produz. Durante um dia, são 24 horas que ela não produz. Não, como assim? Não entendi a sua pergunta. Não, cara, tá falando do fim do mundo. Exatamente. Tudo que a Terra pode produzir. Tá. A sua capacidade, e também tem isso, tá? Depois eu repito, depois eu falo. Toda a capacidade produtiva da Terra, de produzir alimento, produzir gado, tudo que a Terra consegue produzir, ela para de produzir pela última vez que eu vi em agosto. Então todo o resto é uma sobrecarga da Terra. Tá. Quando você fala sobre os efeitos de mudança climática, a Terra já não consegue mais reverter. Já tem estudiosos falando hoje que não se consegue mais reverter o que foi feito até agora. Então toda a destruição que o ser humano causou em apenas 200 anos já está irreversível, Sim. segundo alguns pesquisadores. Nos anos... no século XX, lá na metade do século XX, os pesquisadores já sabiam sobre o que o petróleo faria. Já estava sendo denunciado. Então hoje começou agora uma campanha, umas pessoas quebraram lá um quadro de Velázquez, lá, alguma coisa assim, para falar sobre isso. E para fazer esse protesto, eles jogaram tinta nesse quadro para sair na mídia. Quer falar alguma coisa? Não, são... Tá vendo isso? Mudança, como é que é? Fala aí. Mudança climática extrema, Mudança climática extrema, esgotamento de recursos naturais e evento catastrófico. Então o que acontece?
O que eu tava falando? Alguém lembra? Eu não sei, mas o Do que você... Não, eu petróleo sei o que você falou. Mas que- você falou um ponto que me lembrou outra coisa que eu li essa semana. Você já tinha parado de pensar isso? Falaram, cara, todo esse petróleo que a gente extrai da terra, você deixa um buraco lá. De uma coisa que a natureza já tinha se apropriado, né? Aham. E aí, tipo, dizem que isso tem influenciado até em abalos sísmicos e uma série de sabia. coisas. Tem, Mas deixa eu cara. voltar a falar do petróleo. Fala. E aí o que aconteceu? Eles já sabiam... Trouxe cultura aqui, você viu? Trouxe, ele Consegui serviu. fazer o Bira falar, eu não sabia. Caraca. O mundo, gente, tava, já se sabia que ia ter mudanças climáticas por causa do petróleo. Esse é o bafafá que está tendo agora lá no meio de mudança climática, desses estudos de mudanças climáticas. É isso que aconteceu. Agora eu vou falar sobre o Chile, que eu não terminei. Isso. O que aconteceu no Chile? Então, o Chile... Então, você quer abortar, minha filha? Aborta. Eu sou super a favor. Se quiser... Se eu tivesse dinheiro e fosse uma pessoa com a herança que importa, que é um termo do meu canal, vá assistir o vídeo A Herança que Importa para você entender. E se eu fosse uma pessoa de herança que importa e tivesse dinheiro, eu ia patrocinar todos os abortos do Brasil. Ia. Sem dúvida nenhuma. Quem quisesse abortar ia me ligar, eu ia comprar lá o remédio, que não pode falar o nome para não incentivar, mas eu ia comprar e ia dar para todo mundo. Ninguém mais ia ter filho se não quisesse. Ninguém mais. Na minha vida. Não era nem no meu governo, é só se eu tivesse uma família importante. Aí já tava todo mundo sem filho no Brasil. Que eu ia gastar minha herança toda só com isso. Na verdade, Mas o que dizem, se fosse o homem que engravidasse, o aborto já estava liberado. há Não, muito era a tempo. primeira coisa que tinha sido feita no mundo. Era o aborto. Mas o que acontece sobre o Chile? O Chile é um país conservador. O Chile não tinha aborto legalizado para nenhum caso. No Brasil nós temos quando a criança não tem cérebro, uma formação, como por estupro. O Chile não tinha um aborto legalizado para nenhum caso. Então, você foi estuprado, você vai ter que ter o filho. O feto não tem cérebro, você vai ter que ter seu filho. O que essa esquerda fez? Esses esquerdistas fizeram, que as pessoas chamam de identitários. Além de fazer uma constituição que não tem nada a ver com a realidade, eles colocaram o aborto legal em todos os casos. É isso que eu falo pra você. Aí eu seria conservador, porque nessa sala eu levantaria a mão e falava, gente, é claro que o povo não vai aceitar isso. Porque lembra que eu te falei, a Constituição depois ela teria que ser aceita. Então se fosse uma Constituição que você faz e ganhou, nossa, pra mim podia colocar até as ruas vão ser feitas de maconha. Por mim podia ser assim. Mas não era o caso. E a Realpolitik, você tá falando com uma pessoa que não concorda com você. Então, aqui eu tô falando, então você vê, não sei, mas eu aqui falei muitas coisas, vocês podem ter concordado. Quando eu falei sobre antinatalismo, vocês falaram assim, não, aí já foi demais. Então a pessoa, ela não tá, gente, igual, ninguém pensa igual a vocês, hoje a gente tem que entender da Realpolitik. Aí chegou, o que aconteceu? O Chile, a sociedade chilena odiou tanto a Constituição que eu acho que, não sei se foi 70% ou 80%, acho que foi 70% das pessoas foram votar. Nem no Brasil, e o voto não era obrigatório. Caraca. O voto não era obrigatório. No Brasil, o voto é obrigatório e não chega a porcentagem de pessoas que foram votar no Chile na Constituição. Para você ver o que causou na sociedade chilena. Senhora, foi uma galera inteira. Foi. E por que o cientista ganhou? Porque o idoso não foi. O mais idoso, que é mais conservador, não foi votar porque era coronavírus. Era época de pandemia. Enfim, mas aí eles foram agora. Eles foram depois, porque já tinha acabado a pandemia, para ver se eles aceitavam a Constituição. Ninguém aceitou. Caramba. Gente, em vez de ter feito uma Constituição pensando na Realpolitik, pensando como o jogo funciona, então vamos lá, direito à habitação. A Constituição do Brasil, para mim, já está ótima. Inspirada na alemã, eu acho, né? Direito à moradia, que a gente não faz, mas pelo menos está na lei. Direito à moradia, não pode fazer especulação imobiliária. Isso todo país do norte global, você está me assistindo e está falando assim, nossa, esse cara é comunista mesmo, meu Deus do céu. A Inglaterra não deixa de ter especulação imobiliária. Os países mais desenvolvidos não deixam. Não sei de onde estão sendo comunistas, então. Você está falando que a Inglaterra, de onde veio o capitalismo, é comunista, aí você já está meio bobo. Então, veja só, não fizeram isso. Por que não falaram, então a gente vai permitir o aborto em caso de estupro? Por quê? Aborto em caso de estupro já é mais... Ah, não, tudo bem, é estupro. A pessoa não quis, entende a situação? Já é mais aberto. Não, vamos liberar o aborto para todo mundo. É claro que iam votar não.
Então essa é a minha questão por ser mais conservador que as pessoas acham. Porque eu acho que a política ela é feita de forma materialista, não idealista. Eu sempre falo isso, a política é feita para estrategistas, não para idealistas. Essa é a minha frase no meu canal também. Você deixa a utopia de lado. De lado, gente. O que a gente tem que fazer de verdade? Entendi. Sabe? Agora a pessoa acha que não, Lula vai entrar no poder e vai revogar a reforma da Previdência Social, que eu já falei que eu sou contra, porque o pobre lá da periferia se aposenta? Não. Eu já sei disso, mas vou fazer o quê, gente? O que tem que ser feito? Devia ter colocado a idade menor. E nem o novo ensino médio, que não era uma coisa que ia afetar a elite, o Lula quis revogar. Tudo bem? Por que ele não quis? Porque o jogo político é assim. É assim que é feito o jogo político. É triste, mas é. Aí só voltando a uma questão só assim, pra ele conseguir realizar, pra ele conseguir subir um degrau ele tem que em voltar alguma 4. escada, nas outras ele às vezes desce 20. Não, o que o Bira tá propondo, que vem desde a sua da sua proposta de vida, não sei o quê, quando você começou a falar de dentro da prostituição, é você tentar ser mais concreto, não olhar de fora. Então você não olha a prostituição de fora e fala, vou falar da prostituição. E talvez isso você está propondo para a política. Não olha a política de fora e fala assim, eu quero isso. Não. Vai ali dentro do jogo e fala, é isso. O que a gente tem que é isso. E não olha pelo seu umbigo. Eu acho que esse é o maior problema que a gente tem enfrenta. um olhar de fora também, né? O olhar... que é o olhar acadêmico, o olhar não sei o quê. E talvez um umbigo também. também. Não, acho que são os dois, né? Na verdade, a gente tá falando da mesma coisa, só são dois olhares. É o olhar de como eu faria, porque como você faria, seja a visão acadêmica ou seja a sua na sua casa, é de acordo com a sua régua ou seu umbigo, né? O que você acha é o que você falou. Às vezes eu deixo um pouco a maneira como eu vejo o mundo de lado e falo, isso é como eu vejo, mas para fazer política eu preciso ter estratégia. É isso, esse é meu ponto. Isso é muito interessante e muito difícil das pessoas entenderem no Brasil de hoje em dia. Eu sinto isso, né? Hoje eu tenho a sensação de que a gente tá vivendo um país onde ninguém quer saber a sua opinião. As pessoas só querem saber de que lado que você tá. É só isso que importa. Não, a gente tá vivendo uma época de time de futebol na política. De futebol. Isso. A gente tá vivendo Então uma é época isso. De que lado que você tá? time de futebol. Porque sabe o que tá acontecendo? Tá acontecendo uma coisa muito louca. É assim, as pessoas não torcem pro país ir bem. Elas torcem pro cara que for presidente, seja um, seja outro. Se for do time contrário dele, então tá torcendo pra país ir mal, pro outro sair. Isso. Na verdade, o pensamento não é, tô melhorando de vida, não. Puta, tô louco pro outro sair, mano. Tem que ferrar tudo isso aqui. Não é? E aí você vê, assim, engraçado, se às vezes tá vendo na rede social, a gente teve agora uma transição de governo, né? Saiu um governo de uma situação, foi outro governo, agora oposição e tal. E aí você vê algumas situações, por exemplo, saiu uma notícia de um parlamentar que teve aí um áudio vazado de rachadinha, não sei o quê. Aí você vê que as pessoas estão com pressa de falar, mas e aquele outro lá? Aí você fala, mas o que tem a ver, cara? Não é uma competição. Qual rouba mais? Mas e o outro? Aí você fala, cara, eu olhava... Eu vou te ser sincero, eu nem acompanhei tanto esse caso, mas eu falei, o comentário dessa pessoa é desnecessário. Você não... Tá acontecendo um caso, você não tem que comparar com o outro. Você tem que ver esse caso, né? Enfim. Bira, eu ficaria aqui mais 5 horas falando com você, porque eu gosto muito das coisas que você tem personalidade, embasamento, não tem medo de colocar suas opiniões pra fora, igual você falou, nossa, na hora que eu falei da natalidade a gente... Mas você coloca, é um pensamento seu, mas eu acho que isso aqui é só um gostinho pra você que não conhecia o trabalho dele. Entra no canal, cara, tem um vídeo que eu amei, que é Como Ser um Gênio, como é que é o nome? Como Ser um Gênio, é o Como último Ser canal. um Gênio, pra você ficar frustrado em casa, cara, assiste esse vídeo, é muito bom. Bom, esse e diversos. É que esse é um pouco mais recente, tá fresquinho aqui na minha cabeça. Esse outro Mas... da realidade das fortunas também. Exato. Esse da garagem também é muito bom. Bom, tem vários. Vai vendo lá. Eu acho que amplia o pensamento. E principalmente nesse país polarizado que a gente tem, você traz questionamentos dentro do próprio lado que você se identifica mais, no progressismo e tudo mais. Bom, deixa as suas redes aqui pro pessoal. Tá. Gente, no Grindr... Brincadeira. O meu Instagram é @senhoritabira. O meu Twitter é @senhoritabira. No YouTube eu sou o algoritmo da imagem. O algoritmo da imagem. Lá tem poucos vídeos, eu faço um vídeo a cada 6 meses quase.
Eu acho que não tem nem 30 vídeos. Geralmente o povo faz o Biraflix, como chamam. O Biraflix é maratonar meu vídeo do começo até o último. Eu recomendo que você faça isso, porque eu vou construindo conhecimento a partir do primeiro vídeo até o último. Tudo bem? Muito obrigado por ter me recebido aqui, tô muito satisfeito. Foi uma conversa gostosa, não foi? Muito. Foi. Ai, E tem obrigado. espaço pra mais, viu? A gente vai Então marcar tá. uma volta aí. Vou querer. Obrigado, Obrigado, Bira. A meu gente amor. adorou, viu? Um beijo. Tchau.